Olá, como estamos, mulheradas lindas, suas venustas? Essa semana, ontem, né, eu mandei um bom dia, né? Um bom dia para as mulheres, e as chamei de venustas de Deus. E algumas ficaram me perguntando o que é venusta. Venusta é bonita, é o que somos, nós somos feitas à imagem e criação de Deus. Então, esse aqui é o canal Leveza, eu sou a pastora Vânia Amaral e somos Venustas de Deus. Bom, hoje eu gostaria de compartilhar com vocês, nessa quinta-feira, né, uma palavra que é engraçado a gente dizer, mas esse texto é o mais lindo, esse texto, a Bíblia, ela é a palavra de Deus, e a palavra de Deus inspirada pelo seu Espírito Santo. Então, muitas das vezes você vai ler um texto 5, 10, 15 vezes e você vai ver coisas diferentes naquele texto, porque ele vai vir através da revelação do Espírito de Deus. Então, talvez você já pregou, fez estudo, já ouviu, já leu trilhões de vezes esse texto. Ele é muito citado, muito conhecido, mas eu creio que a cada dia, como Deus se renova a cada manhã, a sua palavra se renova, ele traz algo diferenciado para a gente, né? E o texto de hoje está no Evangelho de Marcos, no capítulo 8, versículo de 22 a 26. Vamos ler, vamos relembrar, se você esqueceu, né? Que texto fantástico. Isso é fantástico mesmo. Fala sobre a cura de um cego na cidade de Betsaida. Inclusive, é a cidade onde nasceu Pedro, André. Talvez, quem sabe, eles estavam passando por ali. Aí Pedro ia aproveitar para poder rever alguém, rever família, né? E aconteceu um fato. Porque nós precisamos entender, amadas, que aonde Jesus está, por onde ele passa, alguma coisa acontece. E isso não é acontecia, acontece, né? Aonde, se Jesus ele tem acesso à nossa vida, a um problema nosso, se colocamos diante dele, pode ter certeza, alguma coisa vai acontecer. E o texto diz o seguinte: então chegaram a Betsaida e lhe trouxeram um cego, rogando-lhe que o tocasse. Jesus tomou o cego pela mão e levou-o para fora da aldeia e aplicando-lhe saliva aos olhos, aquele texto lá do lodinho, né, do cuspinho misturado com a terra, faz o lodo e passa lá no olho dele, né, aplicando-lhe saliva aos olhos e impondo-lhe as mãos, perguntou-lhe: você vês alguma coisa? Este, recobrando a vista, respondeu: vejo os homens, porque como árvores os vejo andando. Então, novamente, lhe pôs as mãos nos olhos, e ele, passando a ver claramente, ficou restabelecido, e tudo distinguia de modo perfeito. Perdão. E no versículo 26, encerra dizendo assim: e mandou Jesus embora para casa, recomendando-lhe não entre na aldeia. Pois esse é o texto, né? Que tantas vezes nós já lemos, já falamos, já ouvimos ministrações, estudo, palavras sobre isso. E é muito interessante que nós observamos uma influência que aquelas pessoas tinham sobre aquele homem. Aliás, voltando um pouquinho, é bem interessante a gente observar uma coisa. Normalmente, quando se fala de uma pessoa que ela tinha algum tipo de deficiência, ou visual, ou auditiva, né, surda, muda, ou um tipo de paralisação, algum tipo de deficiência que a pessoa não andava. O texto geralmente fala assim, desde, né, de nasceu, da nascença e tal.
aqui a gente vê vários pontos que dá a entender que esse homem enxergava. Alguma coisa aconteceu e ele perdeu a visão. Fala de restabelecimento, né? E a gente observa que ele teve a visão normal e alguma enfermidade aconteceu, né? E até por causa da época não havia tratamentos como nós temos hoje para poder restabelecer a visão dele. E aí teria que ser realmente por uma obra de milagre. Bom, o que acontece? O que me chama muito a atenção é, às vezes, a influência que algumas pessoas, algumas situações causam na nossa vida. E isso pode ir tirando da gente coisas naturais, coisas normais que nós devemos ter, vivermos. Nós vamos perdendo algumas coisas que vão travando a nossa vida. Tem uma historinha que eu gosto muito, que conta de um homem que ele era uma pessoa que se deixava ser influenciada demais. Não que influências sejam negativas, né? Influências, dependendo da influência, pelo contrário, é necessário e é positivo. Nós temos que ter influências, referências, né? Referências de pessoas, de situações. Por isso hoje é tão comum nós vermos no YouTube pessoas dando depoimento de que tinha uma situação e aí a situação financeira estava totalmente descontrolada, tinha perdido emprego, e a pessoa começou a desenvolver alguma coisa, uma coisa até simples, e aquilo ali estruturou a vida dela financeiramente. Em outras, ou a pessoa tem um negócio que não cresce, aí ele vê alguém falando de alguma coisa que fez, e aí aquilo ali influenciou e ele tomou uma atitude, e hoje a pessoa está bem próspera naquilo. Nós temos influências dentro das nossas religiões, pessoas que, pela sua fé, pela sua maneira de servir, de acreditar, de colocar em prática a sua fé, a pessoa cresce, a pessoa muda e passa a ser uma influência espiritual. Nós temos influência de várias coisas. Pessoas que aprenderam a ler, escrever. Esses dias foi comemorado o Dia Internacional da Escritora e Poetisa Negra Brasileira, Latino-Americana e Caribenha. E eu até postei nesse dia a foto da Carolina de Jesus, se não me engano, se não estou falando o nome dela errado agora, que era uma mulher negra pobre que saiu de Minas, foi para São Paulo, morou numa favela. Ela aprendeu a ler basicamente sozinha. Machado de Assis é um exemplo sobre isso. Então nós temos essa historinha que eu gostaria de resumir agora, de um homem que ele não tinha opinião própria e se deixava influenciar, e todo mundo ia influenciando, e tudo, quando ele tentava expressar a opinião dele, ele não conseguia, até o ponto que ele virou um boneco de pau, né? E como ele virou um boneco de pau, ele já não tinha mais tanta utilidade. Começaram, bota ele aqui, bota ali, bota no depósito, e acabou a história do João, né? Vamos usar como fosse o João, até porque quando eu ouvi a história era esse o nome. E aí, um dia apareceu uma pessoa, abriu uma loja de antiguidades numa cidade. E um pai saiu com seu filho para comprar um brinquedo. Era dia do aniversário do menino. E ele falou: você vai escolher o brinquedo que você quer. Só que esse homem gostava muito de antiguidades. Quando ele viu que abriu essa loja, meu filho, vamos entrar aqui rapidinho que eu quero dar uma olhada. E depois a gente vai lá no shopping para você escolher o brinquedo. Enquanto o pai estava lá admirando as antiguidades da loja, o menino voltou: papai, eu já achei o meu brinquedo. Seu brinquedo? Qual é o seu brinquedo? Aqui? E aí tava lá aquele pau, lá, aquele boneco lá, de um homem duro, parado, antigo, já arranhado com o tempo.
E o pai falou, não, meu filho, mas você vai fazer isso? Não, eu quero. Enfim, para resumir, o menino fez o drama dele e o pai comprou, achou um absurdo. Quando chegou em casa, a esposa, mas meu filho, mas que brinquedo é esse? Que presente esquisito é esse? Esse se tornou o melhor amigo daquele menino. E esse menino brincava, pegava o boneco lá, carregava para o quintal, botava em pé de noite no quarto, deitava ele do lado da cama dele e sempre conversava com ele e falava, pedia a opinião dele. Criança tem essa imaginação e na imaginação da criança o amigo dele lá também dava opinião sobre o que ele pensava. Um dia ele estava deitado no gramado, brincaram muito, e ele estava deitado no gramado em frente de casa, e aquela brincadeira de olhar para o céu e ficar vendo as nuvens formarem objetos, bichinhos, né? E aí ali, olha ali um elefante, olha ali um jacaré. João, o que você está vendo? Aí, você está vendo um cachorro? É mesmo, olha a orelha do cachorro. E aí, de repente, escorreu uma lágrima dos olhos do João e o João voltou à vida. Isso é só um exemplo para dizer o quanto nós nos deixamos influenciar por circunstâncias, por pessoas. Não sabemos, a Bíblia não fala o que aconteceu com esse homem, nem cita o nome dele, não diz por que ele saiu de casa, porque no verso 26, Jesus fala com ele para ele ir embora para a casa dele. Por que ele deixou tudo, deixou a vida dele para trás e ele foi para aquela aldeia? E naquela aldeia tinha pessoas que a gente nem sabe se eram tão amigas ou se usavam a situação dele para até explorar ele, né? Não, você fica aí pedindo esmola, no final do dia a gente vem aqui. E de repente nem sabe se alguns desses não se apropriavam ainda de parte do dinheiro que ele arrecadava pedindo esmolas. Mas naquele dia, alguma daquelas pessoas levaram ele, souberam que Jesus estava passando e, como eu disse, onde Jesus está, onde Jesus passa, algo acontece. Só que, como Jesus conhece o coração meu, o seu, o nosso coração, ele sabia que algumas pessoas estavam ali, não tinha nenhum interesse bom, não era uma boa influência. Aquele ambiente não era uma boa influência para aquele homem. E aí o que Jesus faz? Eles pediram, toca nele. Quer dizer, só bastava tocar. Talvez já houvesse até algum interesse. Se ele for curado, a gente vai poder usar isso também para poder influenciar as pessoas de alguma coisa ao nosso favor. Mas aí o que Jesus fez? Pegou aquele homem pela mão, levou ele para fora da aldeia e o milagre foi feito fora da aldeia. Eu não quero falar hoje com você, minha amada, com você, meu amado. Eu não quero falar sobre o milagre em si, sobre se estava certo ou não, por que não foi lá e molhou, pegou uma aguinha, jogou, fez a laminha, por que usou o cuspe. Gente, quando nós estamos precisando de sermos verdadeiramente livres, nós não estamos nem preocupados se nós vamos mergulhar no Rio Jordão, que tem outros rios melhores. Não, se vai ser curado com barro, com lama, com cocô seco de vaca no pasto. Nós queremos a libertação do nosso problema, a solução para o nosso problema. É isso que nós queremos. E aquele homem, talvez ele já estava tão massacrado de ideia de que não havia solução para ele, não havia mudança, ele ia morrer naquelas condições, que ele também não estava nem importando da onde vinha o que poderia fazer essa mudança na vida dele. O interessante foi quando veio essa cura na vida dele, quando os olhos dele foram restabelecidos, foi a palavra que Jesus disse para ele. Sendo que ainda tem um outro detalhe antes de encerrar sobre isso. Jesus fez o primeiro ato, né? Tocou, passou a laminha de cuspe nos olhos dele, depois impôs as mãos e aí falou
como ele estava vendo. E a visão dele ainda estava turva ainda. Ele disse que ele via homens como árvores andando, né? Aquela visão desfocada que vê alguma coisa se movendo, mas não consegue ainda definir. Parecia assim, até porque talvez por usarem turbantes. Olha, vocês viram meu turbante hoje? Chiquérrimo, né? Depois, em outra hora, eu conto o segredo. E aí eles olhavam e viam umas coisas meio disformes. E Jesus podia dizer, tá ótimo, né? Já está conseguindo ver alguma coisa, vamos embora para o próximo. Não. Jesus, quando ele entra na nossa vida, ele faz uma transformação total. Ele não faz transformação parcial. Então Jesus disse, ainda não está bem. Foi lá e fez o processo de novo. E aí falou, e agora? E aí ele estava vendo nítido, claro, uma visão longa, perto, com todas as cores. E aí vem o conselho maravilhoso de Jesus. Vai embora para tua casa, volta para tua vida, retoma aonde você errou, aonde você falhou, aonde você perdeu, aonde a coisa complicou, modifica essa situação e não volte mais para a aldeia. Muitas das vezes, amadas, nós passamos por situações, nos deixamos levar por influências, e essas influências, ou essas perdas, ou essas coisas ruins que acontecem, nos faz ir mergulhando mais e mais e mais numa falta de liberdade e de ação. Hoje minha garganta está sequíssima. E aí nós ficamos como aquele boneco lá, né? Como o João da história, viramos um boneco de pau. As pessoas usam as situações, usam a nossa vida, as nossas emoções, e a hora que não há mais interesse, o máximo que se faz ainda é colocar num depósito num canto, e muito bom se ainda for para uma loja de antiguidade, para que tenha alguém que possa ter o interesse. E Jesus, ele entra na nossa vida, ele passa pelas Betesdas, né, da nossa vida, para nos transformar, para tirar a gente dessas situações tão tristes que às vezes entramos, para trazer uma ternura, uma leveza, um novo recomeço. E uma coisa muito importante, muitas das vezes nós precisamos de retornar ao lugar aonde tudo começou, porque também não adianta viver fugindo. Nós não vivemos fugindo, nós estamos voltando para a nossa terra, para o nosso lar. O que nós passamos por essa vida é um percurso para irmos de volta ao nosso lar, nossa origem, que é o céu, que é a eternidade com Cristo. Mas para isso precisamos muitas das vezes de termos coragem, determinação para encararmos problemas e resolver. Uma das grandes dificuldades que às vezes temos é que sofremos alguma decepção ou causamos uma decepção em alguém ou em alguma situação, nos frustramos com algum projeto que não deu certo e a gente fica o resto da vida lembrando daquilo, sofrendo pelaquela situação. Não, nós precisamos de nos erguermos, como diz a música, né? Levanta, sacode a poeira, dá volta por cima, mas precisamos de resolver o problema. Voltar lá, corrigir, perdoar, pedir perdão, falar verdades, que muitas das vezes a cegueira ela foi sendo gerada para poder não ver alguma atitude errada que tomamos. Nós precisamos de voltar, corrigir a situação e aí seguir em frente com a liberdade de Cristo Jesus. Voltar à aldeia poderia levar aquele homem de novo àquelas influências. Para encerrar essa palavra, eu gostaria de lembrar sobre umas cenas
que eu sempre achei muito triste, muito chocante. Como eu já falei, né? Eu sou do Rio, tenho uma irmã, tenho um irmão, tenho sobrinhos no Rio, tem a família do meu esposo também, que mora no Rio. E quando a minha família mora na Baixada Fluminense, Nova Iguaçu, como eu costumo dizer, New Iguaçu City, e quando estamos indo para a rodoviária, ou indo da rodoviária para o aeroporto, ou do aeroporto para lá, a gente passa sempre por uns trechos da Avenida Brasil, onde a gente vê aqueles grupos enormes onde formam aquelas cracolândias. E é tão triste. Nós vemos aquelas pessoas vagando, andando ali entre eles, anda para lá, anda para cá. E quando às vezes a gente vê muitas entrevistas com essas pessoas, a maioria falam que tinham casa, família, esposo, esposa, mãe, pai, irmãos, e saíram e ficam ali vagando. Talvez você, amada, amado, tenha andado, vagado nas tuas emoções. Então você precisa sair dessa aldeia e retornar para o teu local de origem, mas fazer isso com leveza, com muita suavidade e com a manifestação poderosa de Jesus na tua vida. Então eu quero te deixar um grande beijo no coração, um abraço muito carinhoso, já que ultimamente a gente só pode abraçar assim, né? Virtualmente, mas um dia a gente vai voltar ao normal. E que Deus possa te abençoar ricamente. Abra teus olhos, deixe o Senhor Deus colocar a visão que liberta nos teus olhos, no teu coração, na tua alma e no teu dia. Retorne para viver o melhor de Deus para você. Beijo no coração.